Bom, estamos de volta aqui com o programa Encontro de Pais, que está começando agora para falar de filhos, obediência, respeito, disciplina. E aí, é fácil ou é difícil? Bom, para conversar sobre esse assunto está com a gente aqui o pastor Udolci Zukovski. E ele tem experiência, já trabalhou 21 anos como líder de jovens desbravadores, aventureiros, por várias regiões do Brasil. Agora é o líder sul-americano de desbravadores e aventureiros. Ele também possui mestrado em teologia e é pai de 3 filhos adultos, jovens, mas já adultos. Mas antes de nós conversarmos sobre esse tema que é muito interessante para nós pais, eu quero apresentar para você a sugestão de literatura que nós sempre mostramos aqui no programa Encontro de Pais, que é o livro Orientação da Criança. A gente sempre fala do mesmo livro porque nós acreditamos que esse livro é extremamente importante para pais como você, que tem interesse não apenas no sucesso do seu filho nessa vida, mas está esperando, investindo também na vida eterna do seu filho. Então, você pode adquirir esse livro e outros bons livros sobre família neste site que aparece aqui embaixo da nossa tela, cpb.com.br. E agora sim, vamos conversar com o pastor Udolci. Pastor, hoje a coisa não está fácil. Os professores dizem que cada ano a indisciplina aumenta entre os alunos das escolas em geral. Qual é a solução? A pergunta é fácil, a resposta é mais difícil um pouquinho, né? É interessante realmente como é o número, como aumenta a desobediência, a falta de respeito, não só aos pais, autoridades em geral, né? Parece que se é uma autoridade, então eu desconfio. Se há governo, sou contra. É, exatamente. Parece que assim, se alguém está numa posição de mando ou de liderança, de coisa assim, isso aí deve ser corrupto, ou deve ter que desafiar, ter comprado o cargo dele, ou eu tenho que ver se ele é realmente líder ou não, né? Isso acontece em casa e fora de casa, né? Agora, a obediência dos filhos realmente sempre foi um desafio e a gente precisava talvez conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu lembro de uma frase, até eu trouxe aqui essa frase que eu gosto muito dela, de alguém que não tinha filhos e depois teve um filho. Qual é a ideia, né? Porque sempre quando você vê os filhos dos outros, você diz assim, mas que filho desobediente, mas o pai não toma uma posição, como é que a mãe deixa o menino gritar? Falta de controle. Parece que não tem conhecimento do assunto, etc, né? Então a frase diz assim, ó, nenhum de meus filhos, costumava eu dizer, antes da cegonha aparecer, jamais gritará ou raiva terá. Não vai morder, arranhar ou bater. As fraldas bem cedo eles hão de deixar, e em frente à televisão não irão se assentar. Comida no prato eles jamais deixarão, e como os filhos dos outros, eles nunca serão. Mas com a chegada do filho querido, que a todos faz rir, há 40 milhões de palavras a engolir. E é mais ou menos assim, né? Quando a gente era solteiro, a gente tinha uma ideia, né? Que os nossos filhos não vão fazer essas coisas. Depois vem os filhos, aí fica mais complicado. Então a gente assume a indisciplina e fica por isso mesmo? Na verdade, a primeira coisa que eu penso é com respeito a que os filhos são diferentes. Aquilo que funcionou para um filho, às vezes não funciona para o outro, né? E eu sugiro algumas coisas, eu andei lendo algumas coisas, quando eu lidava com o Departamento de Lar e Família, a gente falava sobre esse assunto e achava que era interessante compartilhar isso com os pais. Há algumas coisas que nós podemos fazer para que o filho seja obediente, algumas atitudes, algumas decisões que pode fazer. Inclusive, a primeira delas é uma coisa que pode fazer antes mesmo de o filho falar, que é uma lei que diz que a obediência deve preceder a razão. Então isso quer dizer que não é preciso pensar para obedecer. O filho, mesmo antes de falar, ele já sabe obedecer ou desobedecer. Aliás, a gente vê nas crianças de colo, que tem algumas crianças que parece que a mãe não tem controle nenhum sobre elas.
E outras que o que você vê é que a mãe realmente ensinou antes de pensar ou antes de falar. Então tem pais que parece que esperam o filho crescer para dar ensinar a obediência. Ele não entende nada, ele é muito pequenininho, está no colo ainda, deixa ele dar tapa no meu rosto, gritar quanto quiser, chutar as coisas. Né? E aí depois ele fica com dificuldade de ensinar a educação, o aprendizado da obediência. Né? O fato de preceder a razão é porque a gente pensa que ele não sabe falar, então ele não é nada. Mas ele é gente, ele é uma pessoa, ele não é um animalzinho irracional. E ele sente quando ele consegue as coisas. Então, se ele consegue tudo pelo choro, ele vai continuar fazendo isso até que ele comece a falar, aí já ficou meio tarde para ensinar. Interessante que esse livro aqui diz que o tempo que a gente tem para ensinar domínio próprio e obediência pressupõe ter domínio próprio. Se a criança não se controla, não controla os seus desejos, não vai obedecer, vai fazer sempre o que quer. Sim, sim. Ela diz que o tempo para a gente ensinar domínio próprio é até os 3 anos, né? Fiquei impressionado com isso. E é o tempo, e a maioria dos pais, depois dos 3 é que aí começa a querer ensinar, mas aí já ficou Pau tarde. Que nasce torto, cresce torto e morre torto, né? Diz o ditado. Eu penso em algumas outras coisas que podem ajudar o filho a ser obediente. Primeiro, o que eu falei, ensinar isso antes dele começar a pensar, já ele saber que há limites, que se ele está chorando uma situação que você vê que é uma manha, então ele chora, continua chorando um tempo até ele cansar, ninguém vai morrer de chorar. Né? Inclusive, alguns pais até fazem isso para a criança dormir à noite. Ela fica chorando, deixa chorar um pouco lá, não tem problema. A minha filha chorou um pouquinho lá, 1 hora, 1h30, aí... O meu filho foi mais fácil, com 20 minutos ele já entendeu, é melhor dormir mesmo, não vou continuar chorando. Né? Nós fizemos isso também. Agora tem um tipo de choro que os estudiosos aconselham a cuidar com ele, que é o choro de rebelião, né? Tem algum choro que é um grito provocativo de rebeldia. Esse a gente tem que dizer, olha... Ah, pois é. Esse não. Há um limite, né? Há um limite, né? Outra coisa é a gente ser consistente, né? Se a gente tem alguma lei dentro de casa, e deve haver leis, deve haver limites, porque a casa não é uma baderna, não é uma bagunça. Casa, né? da avó Joana, da avó Joana, da mãe Joana. Popular, né? Tem que haver os limites e tudo, e os limites são saudáveis. Apesar de hoje tanta gente dizer, não, deixa o seu filho livre, ele escolhe o que ele vai fazer, ele não sabe escolher o que ele vai fazer. Claro. Ele não está na idade de maturidade para escolher. Só depois, quando já está mais adolescente para jovem, aí é diferente. Mas no começo é importante, claro, sempre na vida, ser consistente. Se tem um horário para dormir, é esse horário sempre. Né? Se você ficar variando, você cria confusão na mente da criança. Ele não sabe, espera aí. Então, segunda pode, terça não pode. Quer dizer, quando ele está bonzinho, eu consigo as coisas. Quando ele está com raiva, eu não consigo. Então, eu vou esperar ele ficar bonzinho para eu conseguir as coisas. Então, a ser consistente. Você diz, a criança pensa isso, né? Sim. O meu pai, quando está irritado, ele não deixa. Quando ele está bonzinho, ele deixa. Seria não, isso? E mais ainda, além disso, a criança faz assim. Ela quer alguma coisa e ela sabe que um dos dois é o mais duro, então ela vai com o outro, né? Não, eu não vou pedir para o meu pai dinheiro porque ele não vai me dar, mas eu peço para a mãe, porque a mãe, coitadinha e tal, ela fica lá e me dá o dinheiro. Então ele sabe como conseguir. E aí a consistência é entre os dois também, que a mesma regra seja dos dois. A mãe diz, olha, filho, não vamos poder dar dinheiro agora e tal, seu pai também falou que não e pronto. Ora, né? Um dia eu escutei alguém dizer uma coisa muito interessante. Se a mãe proibiu, o pai não pode permitir sem primeiro que a mãe libere a proibição. Se o pai proibiu, a mãe não pode permitir, a não ser que o pai libere a proibição. Você concorda com isso? E não só concordo, como acho que talvez essa seja uma das coisas mais difíceis dos pais, né? Porque os filhos sabem jogar um contra o outro. E às vezes falou com o pai e o pai nem sabe que já pediu para a mãe. E aí, não, tá tudo bem liberado. Daqui a pouco a mãe, cadê o filho? Não, o filho foi lá jogar bola. Mas eu disse que era para não ir. E aí fica aquela situação. Eu acho que essa é uma das coisas que mais fragilizam a disciplina em casa. É quando o filho percebe que há uma brecha entre o pai e a mãe, e eles entram por aí e tomam proveito disso, né? Então o pai e a mãe, como você está dizendo, terem uma frente unida. Eles são parceiros, eles não são concorrentes, né? Não são, não, eu sou melhor que você, eu sou mais pai ou mais mãe
mãe do que você. O problema é que às vezes os cônjuges, o pai e a mãe estão ali com uma dificuldade, algum conflito entre eles, e por falta de maturidade acabam atraindo o filho para dentro do conflito, colocando o filho como uma arma do conflito. Jogando o filho contra ela. Isso é uma crueldade muito grande, uma falta de maturidade muito grande que vai trazer problemas emocionais para esse filho um dia, né? Outra coisa interessante é com respeito ao que a gente chama de um comportamento negativo, como agir com um comportamento negativo. A chave é como se fosse um segredo, o segredo NN, fica fácil de decorar, NN. Quando o menino ou a menina tem um comportamento negativo, a tendência dos pais, algumas vezes, é... filho, então tudo bem e tal, tentar contornar a situação. Por exemplo, o menino tem um comportamento negativo na frente dos outros, de visitas. Ou está num grupo na casa de alguém e o menino tem um comportamento mau. Então, como está na frente dos outros e tudo, ele teve um comportamento negativo e não aconteceu nada. E não aconteceu nada. Então, ele se aproveita da situação. Por isso, a chave NN. Se o comportamento é negativo, negue. Talvez tenha que fazer isso algumas vezes, mas ele já vai saber. Por exemplo, tem filhos que sabem que pedir dinheiro para o pai não vai conseguir, mas quando ele está conversando com os amigos, pai, me dá um dinheirinho e tal, aí ele, tá bom, filho, pega aqui para não encher mais a paciência, e aí o filho se aproveita disso. Então, se o comportamento é negativo, negue, não importa que circunstância for. Me lembro uma vez eu estava no supermercado e a minha filhinha, pequenininha na época, teve um comportamento negativo. Estava só eu com o carrinho e a menina, e ela queria chocolate e tal. Eu falei, filha, nós não vamos comprar chocolate, não vamos comprar chocolate. E ela abriu o berreiro dentro do carrinho, no supermercado, e começou a chorar, e quero chocolate, chorar e tudo. Se o mundo tivesse caído, né? E aí a tendência do pai é o quê? Bom, para você parar de chorar, pega o chocolate aqui e para de chorar. Mas eu acho que eu já estava meio calejado, né, dessa situação, e se o comportamento é negativo, negue. Então eu estava na fila ali do supermercado e ela chorando, e eu disse, não, você não vai ter o chocolate, depois a gente vai conversar. As pessoas olharam e tudo, né, e eu... olhei, encarei e tal, tranquilo. Algum problema com vocês aqui? Tá tudo bem com a minha filha, né? Mas eu lembro que foi a última vez. Sou eu, né? Foi a última vez. Ela não chorou mais. Então, outra vez deve ter pedido também, mas não chegou a fazer aquele escândalo, né? Comportamento negativo, negue. E o contrário também. Comportamento positivo ou comportamento correto, compense. Se o comportamento é correto, compensa. Então, o que acontece algumas vezes com a gente, nós pais? E a gente erra muitas vezes assim. São os elogios, a importância dos elogios. A gente, muitas vezes, nós erramos assim. Bom, se é negativo, eu nego mesmo. Então, eu nego. Mas aí a criança é obediente, ela faz correto as coisas, ela obedeceu e tal, e você fez de conta que tudo bem, normal. Quer dizer, de alguma forma, não significa que cada vez que obedece, que tem que compensar, que tem que dar um presente, etc. Mas existem muitas maneiras de compensar. Um elogio público um elogio, exatamente. Uma compensação enorme. Um abraço, tomar no colo, olha, você é o filhão do papai e tal, etc. Tem várias maneiras de compensar. Então, se a gente usar essas duas ferramentas, negativo, negue. Se é comportamento negativo, negue. Se é comportamento correto, compense. Ele está num bom caminho para ele ser obediente, porque ele vai ver que o fato da desobediência é prejuízo para ele. E a obediência é lucro, é vantagem, é benefício para ele. Pastor, só para a gente encerrar, como que o exemplo de Jó pode servir de modelo para nós, pais de hoje? A história de Jó é importante, e a história de Jó fala dos filhos e o pai orando, né? Jó capítulo 1:5 diz de que ele de manhã cedo chamava seus filhos e os santificava. Será que os pais fazem isso hoje? Chamar os filhos de manhã cedo. Da família. Exatamente. Né? O culto da família, e o santificava. Se eu não tenho autoridade para chamar para o culto da família, eu vou ter autoridade para chamar para outras coisas. A obediência, na verdade, não vai acontecer como a gente deseja. E ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. Talvez eles tenham pecado, talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus, seu coração. E assim fazia Jó continuamente. O exemplo de Jó é o exemplo de um pai que se preocupava, orava, buscava sabedoria de Deus para que seus filhos fossem fiéis e obedientes. Um homem que assumiu a liderança espiritual da sua casa, chamou para si a responsabilidade. Eu sou responsável pelo futuro espiritual dos meus filhos e eu vou desempenhar o meu papel.
Eu também acho o modelo de Jó. Eu acho importante, isso não tem muitos detalhes sobre os filhos de Jó, mas não fala que eles eram desobedientes, que eles eram rebeldes, etc. Né? Na verdade, um bom exemplo a ser seguido, o nosso amigo Jó. Muito obrigado, pastor. Obrigado a você que nos acompanhou até agora no Encontro de Paz de hoje. Você vai ficando aí com as perguntas que você baixou no site, você pode baixar nesse site que está aparecendo aqui na sua tela. A gente deseja todas as bênçãos de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos e para a sua casa. Um abraço e até o nosso próximo programa.